Tá carregando. Oi, Serafim, tá ouvindo aí? Aí, agora foi. Agora foi. Tá ouvindo? Perfeito. Ótimo, legal. Então vamos lá. O que que você conseguiu anotar de bom para a gente aí? O que que você entendeu do Ó, esquema de o ponto de trabalho? vista que eu utilizei para mim, tá? Eu utilizei como fosse de um comprador, de uma pessoa que chegou na sua escola para comprar o curso, você me apresentou esse setor, todas essas qualidades, esse planejamento, eu acredito, né? Todo o sistema que você utiliza na parte pedagógica. O que que eu entendi? Que eu, que eu posso utilizar como comprador também como vendedor. É, melhor do que comprador como aluno, né? Uma pessoa que quer mudar de vida. Que é uma coisa que ele vai otimizar meu tempo, ele vai otimizar tempo, vai otimizar dinheiro e tudo mais. Por quê? Porque eu acredito hoje que a gente, mesmo a gente gastando mais, não é o mais barato que vai me compensar mais. Porque às vezes eu vou num lugar e eu vou comprar o mais barato, só que daí eu fiquei ali sem entender uma parte do curso, eu aprendi 60% do curso, e depois mais pra frente eu vou ter que fazer uma especialização, eu vou ter que fazer um curso rápido para me pegar e repassar e refazer novamente. Então, às vezes, o mais barato duas vezes acaba saindo mais caro que o mais caro, né? Então é isso que a gente pegava e utilizava lá em alguns argumentos também, porque não chega a ser um argumento, chega a ser fato, né? Todo esse sistema trabalhado hoje em dia, não é toda escola que ela vai ter essa preocupação. Eu acredito que sim, seja uma coisa muito importante, porque eu acredito mesmo eu não sendo uma pessoa assim 100% focada, mas eu acredito que eu com a intercorrência do dia a dia, dos meus horários, com trabalho, faculdade e tudo mais, eu tenho toda a credibilidade com esse sistema que eu vou conseguir tirar pelo menos 98% de aproveitamento do curso. E eu acredito que para mim hoje em dia, independente do valor dele, é realmente isso que eu preciso e é realmente isso que eu quero, então não preciso de mais nada. Ótimo, legal. É isso. Então, o importante é a gente ter unificado no nosso discurso que o time pedagógico da Legacy ele já começa sendo diferente desde o preparo dos professores. Eu estava atendendo um casal no sábado e ele falou: "Ah, não, nossa, eu preciso trazer um amigo meu que está fazendo Open English já faz um ano e meio que ele está pagando o Open English, que é aquele site online lá. E aí ele falou, porque ele já está pagando já faz um ano e meio, mas ele mesmo me falou esses dias que ele não aprendeu nada ainda nesse um ano e meio, zero, né? Então, é aquilo, às vezes o cara está pagando barato e nem sei se está pagando tão barato assim, mas está perdendo tempo e dinheiro e não está tendo acompanhamento individualizado, que é uma das coisas que vai fazer Exatamente. diferença para ele na Legacy, tá? Exatamente. Legal. Então, Deixa eu pode entender falar. uma coisa. Vocês trabalham com presencial e online. A gente trabalha, a gente tem as duas opções. Uma das coisas que aconteceu no meio da pandemia é que teve muito adulto, a gente fez tanta inovação na área de educação para aula online, ou Serafim, que muitos adultos gostaram. E eles conseguiram entender que eles estão aprendendo até mais ou pelo menos igual o que eles aprendiam presencialmente. Então, tem alguns adultos que pediram para não voltar e fazem e continuam. Então tem algumas turmas que estão online, por exemplo, tá? Porque daí o adulto fala, não, eu prefiro nem ter que ir até a escola, porque daí ele não perde tempo tendo que se arrumar, sair de casa, pegar trânsito e tudo mais. Então a gente oferece as duas opções para eles, tá? O principal mesmo para a gente poder trabalhar é o presencial, mas quando não tiver outra opção, a gente consegue atender no online também. A gente tem alunos, por exemplo, que no meio da pandemia mudaram e não quiseram cancelar o curso. Então, eu tenho aluno que mora, que está nas turmas de Londrina, mas mora em Assis, tenho gente que mora em Mato Grosso do Sul. No meio da pandemia, a gente estava atendendo gente de Salvador. Chegamos a atender até uma pessoa que já estava morando nos Estados Unidos,
né? E estava fazendo um curso intensivo porque estava desesperado, porque ele já morava lá, mas não falava nada. Então a gente oferece as duas opções para eles, tá? Show. O Show de bola. principal é o presencial, mas tem a opção do online também. Perfeito. E vocês têm agora uma pergunta bem comercial. Aham. Vocês têm algum programa de recomendação? Por exemplo, eu não sei, a pessoa pegar e trazer uma recomendação, ou trazer mais pessoas com ela, ela ganha alguma coisa assim? Ganha. Aí, dependendo do pacote que ela fecha com a gente, depois eu vou entrar nos detalhes comerciais, tá? Só para baixar a sua ansiedade aí. Hoje a gente faz institucional para você conhecer tudo da Legacy. E amanhã a gente pega para fazer comercial. Por isso que o comercial eu prefiro estar presencial. Mas tem sim. Por exemplo, ó, os alunos que. Para cada quantidade de amigos que eles trazem, tem que ter feito a indicação antes para a gente. Não adianta a pessoa chegar e falar, ah, fulano de tal me indicou. Não, né? Ele tem que indicar antes aqui na secretaria para poder contar para essa promoção. Mas, por exemplo, um amigo vale ou R$ 50, ou uma camiseta, ou um moletom, dois amigos ganha outro prêmio, três amigos, que é o chave ali que a maioria dos alunos gostam de correr atrás, o aluno que indicou ganha uma Alexa, dessa daqui, essa caixinha Ó, inteligente da Amazon. Então a gente já tem uma na recepção já para estimular os alunos a fazerem as indicações, tá? E show aí de todo bola. semestre a gente faz alguma campanha diferente. Show de bola. Então, para esses três amigos aí, o que eles mais gostam hoje em dia, ele pode escolher, na verdade, ou essa caixinha inteligente ou a Smart Band, aquele reloginho da Amazon que também tem, que é inteligente lá. Ele não é de falar, ele é de digitar, alguma coisa assim, mas ele escolhe um ou outro. Ou um prêmio de R$ 200, alguma coisa assim, tá? Mas aí depois eu entro, tem bastante coisa legal nessa parte ali também, para poder ajudar no comercial, tá? Perfeito. Aí, para a gente poder, então, explicar para o nosso aluno algumas das soluções internacionais que a gente traz para dentro do curso da Legacy, o Serafim, eu tenho que começar por aquilo do squad pedagógico para mostrar que os professores, então, eles têm um preparo diferente do que o que as outras escolas têm no mercado, né? E na Legacy, nós somos hoje uma das poucas escolas no Brasil que trabalham com soluções STEAM e Maker, principalmente para criança e adolescente. Tá? O que significa isso? Soluções maker são estratégias de ensino onde os alunos eles aprendem construindo coisas, colocando a mão na massa. Tá? Eles usam muito a criatividade e tudo mais. Vou te dar um exemplo. Vamos lá, a professora está dando uma aula para uma turminha de criança e está fazendo contação de história, está contando a história dos três porquinhos para uma turma de criança. Tudo sempre em inglês, é claro, tudo mais. Chega no final da aula, a professora se veste de lobo e os aluninhos eles vão fazer a maquete da casa, como eles quiserem, dentro do que eles aprenderam na história dos três porquinhos, que cada um faz uma casa de um tipo diferente, com um material diferente, um é mais resistente que o outro. E no fim da aula, a professora ela testa a casa de todo mundo, ela põe a fantasia de lobo lá, ou põe uma máscara de lobo e sai assoprando a casinha de todo mundo para ver quem que deu conta de fazer uma casinha resistente ou não. Eles estão aprendendo os conceitos, mas eles estão concretizando isso durante a aula também. Então, olha que legal. Na Legacy, eu não preciso ensinar inglês. Eu não preciso ensinar a gramática do inglês. Eu não quero que seja uma aula chata igual a do colégio. Na Legacy, eu ensino várias outras coisas em inglês, e isso é muito mais legal para o aluno. Eu não preciso ficar, por exemplo, ensinando você, que é um adulto, a ficar decorando o verbo to be e tudo mais. Vou dar uma pausa aqui, peraí. Tá. Eu não preciso ficar ensinando você, que é um adulto, a ficar decorando o verbo to be, por exemplo. Não tem para que você ficar decorando o verbo. Eu posso, por exemplo, já numa das primeiras aulas que você teria como adulto aqui, levar vocês para um hotel, ou então decorar a sala de aula como se fosse um hotel,
e aí metade da turma vira atendente, a outra metade vira cliente. E aí eu vou fazer o check-in num hotel. Aí eu vou ter que falar meu nome, soletrar sobrenome, falar o motivo da viagem, da onde que eu estou indo, para onde que eu estou indo agora, né? Da onde que eu vim e para onde que eu vou, tipo de quarto, forma de pagamento, como que eu vou pagar, se sou só eu ou se tem mais gente. Então eu vou usando esse mesmo conteúdo, só que numa situação que é totalmente relevante para você. O dia que você for fazer uma viagem internacional e tiver que se hospedar num hotel, você já dá conta de fazer o check-in, porque você já viveu isso na Legacy, né? Então, isso é que é o legal, a gente consegue ensinar várias coisas em inglês. O objetivo não é te ensinar só a gramática, é te ensinar situações onde você vai usar o inglês. E isso muda, parece besteira, mas assim, quase nenhuma hoje escola no Brasil trabalha dessa maneira. Você já deve ter tido inglês no colégio, não sei se já teve na faculdade ou não, não sei se você já fez curso de inglês ou não, mas assim, a professora vem, fica lá, você fica lá 6 meses, um ano, aprendendo a contar até 10, decorando lista de verbo, né? E aprendendo regrinha de gramática, que na sua vida real não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, só para eu não fugir ainda aqui do Steam e do Maker, as soluções Maker é isso. O aluno ele coloca muito a mão na massa, tá? Depois eu vou te mostrar algumas fotos aqui para deixar isso mais claro para você para curso de criança e de adolescente. E solução Steam também. Steam ele é a abreviação. O S é de ciência em inglês, o T é de tecnologia, o E é de engenharia, o A é de artes e o M é de matemática. Então, olha lá comigo. Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. São conceitos que a gente trabalha no meio do curso junto com os alunos para deixar o curso mais interessante, né? E são estudos internacionais que a gente trouxe para o Brasil que as crianças, adolescentes e jovens adultos, eles aprendem muito mais motivados quando eu tenho esse tipo de abordagem dentro de sala de aula. Então, de novo, eu lembro do exemplo dos três porquinhos ali, por exemplo. Tá? Vou dar um outro exemplo de aula de criança. Ah, geralmente, quando você pensa em aula de criança, né, vamos lembrar ali da casa, da árvore e do sol. A gente já tem uma imagem mental formada. A gente fala de curso de criança, os pais já chegam e falam assim: ah, mas vai ter aula de culinária, vai ter alguma coisa legal para eles fazerem, achando que isso é uma aula legal, né? Isso era uma aula legal com a gente há 10 anos atrás. Hoje a gente já está É. 1000 anos-luz na frente de uma aula de culinária para poder ensinar inglês. O interesse deles são outros hoje em dia, né? Hoje em Exatamente. dia, se você colocar ali as crianças numa cozinha, elas vão ficar entediadas, ou nossa, Elas elas até estão. gostam, viu, ô Serafim? Até fica uma coisa diferente, porque ainda fica diferente de uma aula normal. Mas assim, a gente já tem coisa muito mais legal para fazer do que uma salada de fruta, né? De vez em quando, uma vez ou outra, eles até fazem, mas com uma proposta bem diferente. Então, ó, antigamente, a gente fazia uma salada de fruta e já era legal para caramba com o pessoalzinho mais novo. Hoje, em vez de salada de fruta, a professora convida eles para fazer um experimento científico. Qual que era o objetivo da salada de fruta? Era cada aluno da turma trazer uma fruta diferente, porque daí na aula eles iam aprender sobre cor, sobre fruta, sobre quantidade, sobre instruções para picar, cortar, né, fatiar, dividir com os amigos, mas principalmente falar o que, que ele gosta e o que ele não gosta, né, sobre hábitos de alimentação em casa. Então, o contexto na Legacy ele é sempre muito mais completo. Agora, como que a gente pode fazer isso trazendo ali, por exemplo, o STEAM para dentro de sala de aula? Hoje, para aprender cor, fruta, o que, que o aluno gosta ou não, a professora pode pedir para cada aluno trazer uma cor diferente de suco em pó para a sala de aula, Tang, Clyde, que seja. Eles vão fazer gelo colorido de um monte de sabor diferente. E aí, na aula, eles vão derreter esse gelo na Sprite. E aí, pela cor que ficar, o aluno vai ter que tentar adivinhar o sabor. Ou então ele vai misturar dois sabores e vai tentar ver se ele consegue, né, adivinhar quais são esses dois sabores que estão misturados. Ou então ele fala um sabor e ele tem que tentar adivinhar que cor que vai ficar quando derreter o gelo naquela Sprite. Então a gente consegue fazer de um jeito muito mais legal, muito mais dinâmico para os alunos também.
tá? Lembrando que tudo sempre em inglês, tudo sempre para ele ter uma experiência diferente em inglês, tá? Então, ó, quando a gente fala ali de soluções Steam e Maker, é justamente para a gente poder trazer competências do século XXI para os alunos. Aí você vai falar assim, ah, legal, Wagner, mas e um adulto? O adulto vai ficar fazendo experiência e tudo mais? Não necessariamente, porque o adulto ele já tem o tempo um pouquinho mais escasso, né? Eu preciso realmente trabalhar com mais resultado, com uma maturidade de conteúdo diferente. Mas ainda assim, a gente traz essas competências do século XXI. Então, pensa aqui, quais são as competências do século XXI? Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas são as competências e as habilidades que todo adulto hoje precisa para ter uma vida de sucesso. Então, no meio do curso da Legacy, um aluno adulto ele vai ter técnica de oratória, ele vai ter técnica de resistência à frustração, ele vai estudar sobre proatividade, sobre flexibilidade, né? Então, são coisas que é legal dele ter, que ele precisa desenvolver, principalmente na vida profissional, e que a gente consegue trabalhar com ele, né? Perder o medo e a vergonha na frente de falar das outras pessoas. Letramento digital, ele saber ler uma matéria e saber se é fake news ou não, ou pelo menos aonde que ele busca a fonte e tudo mais, principalmente quando estiver falando de alguma coisa em inglês, né? Liderança, trabalho em grupo, tudo isso são coisas que no meio do curso da Legacy a gente vai trabalhando esses conceitos com os próprios alunos, tá? Para você poder visualizar um pouquinho melhor tudo isso que eu estou te falando, vou compartilhar uma outra tela aqui com você de algumas fotos, que também é uma apresentação que você vai ter como ferramenta quando você estiver atendendo e tudo mais, você vai ter ela, tanto online quanto presencial, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Você consegue, mesmo que meio de longe, aí você consegue ver um pouquinho dessas fotos aí ou tá muito embaçado? Não, não tá, eu tô conseguindo ver sim. Legal. Ó, na primeira foto da direita que a gente tem ali, por exemplo, tá vendo que as crianças estão com um brinquedinho que chama Pop-It. Esses tempos atrás era o maior vício de todas as crianças, a maior moda era esses Pop-It, umas borrachinha colorida que eles ficavam apertando umas bolinhas, né, e tudo Hum. mais, e anti-estresse. Então, é uma coisa legal para criança e adolescente, a gente vai dar um jeito de trazer isso para o contexto da Legacy, né? E como é que a gente usou isso com os alunos? Foi uma aula maker, foi uma aula de culinária, por exemplo. Só que, ó, a gente já vai misturando tudo. Nessa aula de culinária, a gente comprou as formas desses pop-its, né? E eles fizeram essas formas, eles iam colocando M&Ms da cor que eles mais gostavam nas fileiras que eles queriam, e aí a gente jogou chocolate derretido por cima, então eles fizeram um pop-it de chocolate, como se fosse uma Nossa. forma, mas daí a gente trabalha de novo, ó, número para falar de quantidade, cor para falar, né, do tipo de M&Ms, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, tipo de alimentação, tipo de brinquedo, atividade que ele gosta de fazer em casa ou não, já para fazer uma aula diferente, por exemplo, tá? Nessa segunda a foto que a gente tem aqui, ó, tem eu ali de cabelo verde pintado. Porque de vez em quando eu pinto o cabelo, eu me visto de cientista maluco, eu coloco um jaleco. Na verdade, a gente tem um grupo hoje de cientistas malucos, né, que fazem essas aulas com os alunos. E nessa aula a gente estava fazendo um robozinho. Eles estavam tendo uma aula de introdução à robótica em inglês, né? Já fizemos uns 3 tipos diferentes de robô com os alunos, aonde eles aprendem, de novo, não é para ser mestre em robótica, mas eles vão aprender a ligar a bateria, a fazer os botãozinhos de on-off, a colocar um motorzinho com um rotor, né, para fazer o robô andar, por exemplo. Então, a gente faz de vários tipos diferentes ali, sempre com um contexto, sempre de algum jeito diferente. Olha lá quanto material eles têm na bancada. Isso é uma aula maker, onde ele vai usar ciência, ele vai usar tecnologia, ele vai usar engenharia, porque é ele que vai construir alguma coisa, né? Para você ver que interessante, quando a gente foi lançar esse conceito para os professores em 2017, a gente trouxe isso para o Brasil. Os professores fizeram uma competição de montanha-russa de papel. Para eles entenderem o conceito de maker e de Steam, a gente entregou papel
e fita crepe na mão deles, e eles tinham que fazer uma montanha-russa para uma bolinha de gude. Por quê? Porque daí eles iam ter que usar a noção de ciência, de tecnologia, de matemática, de engenharia, fazer loop, ver Nossa. que a bolinha, o quanto que ela tinha que subir para depois, o quanto que a bolinha tinha que descer para depois subir uma rampa, né? Então é isso que a gente vai trabalhando com os alunos. Esses conceitos ali, deles terem aulas diferentes, deles gostarem de ficar dentro da Legacy, né? Então eu consigo trabalhar o inglês com um conceito totalmente diferenciado para os alunos, tá? Tem algumas aulas que não é só de robótica, tem aulas que eles vão usando lá mais a parte de artes, mas é tudo sempre com a mão na massa. Esse conceito de mão na massa que você está vendo nessas fotos aqui, ó, para criança e adolescente, que é isso que a gente chama de maker. Ó, desde eles escolherem a cor, o material, eu quero papel brilhante. Eles já fizeram jardim eletrônico com flor de dobradura e LED que piscava, já fizeram um robô que desenha, né? Então aqui são alguns dos modelos de robô, já construíram um monte de coisa diferente. Então o legal é isso, é você entender que a gente traz muito conceito novo na área de educação. E o que é legal do conceito STEAM e do conceito Maker de você entender, ô Serafim, é que são conceitos tão novos que as escolas de elite regulares hoje estão começando a trazer isso para o Brasil agora, né? Mas na Legacy os alunos já tinham isso desde 2017, esse tipo de vivência diferente, esse tipo de aula ali que faz um aluno, né, ter uma experiência totalmente diferente quando ele está tendo aula dentro de sala de aula, tá? E é claro que eu vou te Aquilo ali, mostrar partindo da porta para dentro, ele já vive um outro país já, né? Ele já fica, ele exatamente. atravessa a fronteira ali, né? Ele já começa a ter uma experiência totalmente diferente, mas qual que é o grande diferencial que depois a gente vai falar? É porque aqui é muito conteúdo prático. Então a gente vai trabalhar a questão dele conseguir viver muita situação real em inglês dentro da Legacy, para quando ele for viver aquilo na vida fora da Legacy, ele já viveu aquilo. Não tem aquela coisa de, eu consigo ler bem, eu consigo falar, escrever bem, mas eu não consigo falar nada. Não, na Legacy é totalmente o inverso, tá? Ó, e aqui da mesma maneira eu estou te mostrando algumas aulas de adultos, né? Aonde a gente trabalha feriados internacionais com algum tipo de comida diferente, aonde eles têm aula em restaurante, tem aula em hotel, tem aula no mercado, tem aula, por exemplo, ali embaixo, ó, usando óculos de realidade virtual, né? Depois você vai ter bastante exemplo de aula para você poder mostrar para os alunos, tá? Então, mesmo os adultos, a experiência ela já é bem diferente. O foco já é realmente ele aprender com foco em conversação, tá? Tirar aqui e voltar lá para o meu PowerPoint. Ótimo. Voltou a tela do PowerPoint aí para você? Voltou. Legal. Então tá. E aí, só para você poder entender, então, né, algumas realizações que a gente vai fazendo durante o semestre com os alunos, a gente faz aula de welcome back. Então, agora que você vai pegar, por exemplo, a volta às aulas, isso é um costume muito americanizado, na verdade, que a gente tem na Legacy. Sempre o volta às aulas ele é temático. A gente recepciona os alunos com um tema diferente dentro da escola. Eles vão ter uma aula temática de um jeito diferente. A gente faz drive-thru solidário, né? A gente tem ali um time de influencers da Legacy, que depois você conhecendo mais gente, a gente vai poder aumentar esse time também. Às vezes você tem alguma indicação e tudo mais, né? Mas você vai poder conhecer o pessoal que ajuda a gente na parte da divulgação aqui em Londrina. A gente tem hubs. Hub é uma palavra que, traduzindo, ela significa conexão. Então, fora as aulas de inglês normal que o aluno tem aqui na Legacy, ele tem também esses hubs que são aulas extras, fora do horário de aula, onde ele cria conexão com gente de outras turmas também. Então, tem gente de mais níveis, aulas com foco, realmente aulas temáticas de conversação, para o aluno viver alguma coisa diferente do que ele está vendo dentro de sala de aula. Tá? A gente tem o Legacy Money, né, o dinheiro da Legacy, o Legacy Dollar, que é uma técnica de gamificação que a gente usa dentro de sala de aula, tá? O que é gamificação? Durante a aula, os alunos eles vão ganhando
uma recompensa em dólar, né, da Legacy, quando ele faz bem as tarefas, quando ele não falta, quando ele usa 100% de inglês dentro de sala de aula. E todo fim de semestre a gente monta uma loja na escola e ele pode trocar o dinheiro que ele juntou durante o semestre por presentes dessa loja, né? Tem brinde, tem caneta, estojo, chaveiro, caderno, às vezes tem chinelo da Legacy, aí cada semestre a gente monta alguma coisa diferente. Mas isso é o que a gente chama de conteúdo gamificado que ele vai ter dentro da Legacy, tá? Gera até uma educação financeira, até um pouco, né? Sim, quer ver? Na verdade, eu vou te mostrar aqui, eu passei rápido aqui, mas é assim, ó. Esse daqui é um informativo que a gente lançou interno para os pais de alunos, mas eu consigo até usar para você aqui em treinamento, de quando a gente lançou a Legacy, de tudo que a gente trouxe de melhoria para o que a gente já tinha com a Legacy, tá? Então, ó, começando ali do laranja, né? Mais resultado em menos tempo, a gente conseguiu deixar o curso total da Legacy num tempo reduzido, o que antes a gente levava 6 anos, por exemplo, para o aluno chegar num nível que ele poderia dar aula de inglês. Hoje a gente leva menos tempo e depois a gente conversa com mais calma sobre tempo de curso e resultado. Não se atente a isso agora, tá? Começamos a trabalhar com os alunos as plataformas online, com sala de conversação. Então, por exemplo, pensa assim, ó, hoje está só eu e você aqui, né? Mas se tivesse 10 alunos tendo aula, tendo uma aula online da Legacy, na hora de treinar conversação, não é você falando e os outros 9 ouvindo. A professora, o professor, ele vai criar várias mini salas com 2 ou 3 alunos só para a gente poder treinar a conversação de maneira bem individualizada. Então não é você no meio de um monte de gente falando, é um monte de gente falando junto, em dupla ou trio, o que vai garantir para você muito mais tempo de conversação e você não fica com aquela coisa de que vergonha, eu falando na frente de todo mundo, Exatamente. né? Exatamente. Sou É eu um ponto muito falando, importante. exatamente, A sou gente eu trabalhava falando com e os dois 9 públicos. medindo. A gente trabalhava com dois públicos, um muito novo e um muito de idade. Esses Uhum. dois públicos, é, ele tá pagando para isso, ele tá querendo, ele foi para lá para isso, só que ele pode estar tendo uma dúvida, ele tá ali dentro da sala de aula com a professora na frente dele, ele não vai perguntar. Ele vai Exatamente. levar essa dúvida, ela vai levar essa dúvida para casa e ele não vai perguntar. E o que que acontece? A gente trabalhava com. Vamos supor que você vai estar. Vou dar o exemplo do prato, né? Que fica mais fácil assim da gente entender. Que o prato ele era feito da seguinte forma: a gente colocava já em média de até no máximo 15, 13 pessoas dentro da sala. Aí era feito uma vez com o professor, uma vez com a bancada, de 3 a 4 pessoas ali, e uma vez unitário. E a professora ia passando assim, de pessoa em pessoa, para identificar, para ver ali o que está acontecendo, se ela está pegando e patinando em algum ponto, alguma coisa, para aí sim ela pegar e identificar, conversar. Aí às vezes você acha que a pessoa está errando assim, sem identificar. Aí você vai conversando com ela assim, então, eu já tô tentando desde a aula passada, naquela técnica e tal, eu não tava conseguindo, mas eu tava meio tímido assim, né? E é um ponto muito importante isso aí mesmo. A timidez, ela coloca realmente grandes barreiras mesmo. É Faz você isso ganhar, aí. faz você perder tempo, faz você perder dinheiro, faz você perder experiências, né? É isso. E você vai ver, quando a gente estiver falando da parte comercial, que esse é o grande. Se eu tiver que falar só uma coisa da Legacy, é exatamente de encontro com o que você falou aí. A gente vai ensinar o aluno a perder o medo e a vergonha de falar inglês, que é o tipo de serviço que ele não vai ter em nenhuma outra escola hoje. Todo mundo que fala que treina conversação em inglês, ô Serafim, o que as escolas chamam de conversação? Ela pega um diálogo pronto. Aí você vai ser a letra A e eu vou ser a letra B e a gente fica repetindo aquele diálogo pronto. Só que na vida real ninguém segue script. Então, às vezes eu estou conversando com você, você fugir um pouco do script, eu já fico, né, com vergonha, eu já me perco, eu já fico ali com ansiedade mais alta na hora de conversar com você. E é contra isso que a gente luta, entre aspas, na Legacy, tá? Só um momentinho. Tá. É isso. Então você vai ver que um dos discursos comerciais obrigatórios
que é ali a proposta única de valor da Legacy. Nós somos hoje uma das poucas escolas no Brasil que vai ensinar para o aluno a perder o medo e a vergonha de conversar em inglês. Isso é uma coisa que a gente chama de desenvoltura de conversação. Eu vou te ensinar a ter tranquilidade de conversar com as pessoas sem ficar com medo, sem ficar com vergonha de errar, né? Sem ficar ali com timidez do tipo, mas será que a minha pergunta é muito besta, é muito ruim, é muito básica? Não. A gente tem um preparo com os professores para a gente poder fazer o aluno romper essa barreira no fim das contas, tá bom? Mas daí na parte do comercial eu aprofundo mais isso aí também com você, tá? Ó, outra coisa que é legal de você entender, a Legacy já nasceu como escola da rede de escolas parceiras da Unesco. Então, a gente tem ali todo ano, um dos projetos que a gente faz com os alunos é um projeto internacional, né? Que é o projeto que a gente manda para a Unesco todo ano, que é um órgão internacional. Então, é legal porque tem muita coisa diferente que os alunos conseguem fazer. A gente já fez, por exemplo, projeto de sustentabilidade, onde os alunos daqui de Londrina, eles foram fazer uma excursão lá para o TFPR, o pessoal da parte de engenharia ambiental deu uma aula de como fazer compostagem para os nossos alunos, né? Eles transformaram a Legacy aqui de Londrina num ecoponto de recolhimento de óleo usado para os moradores aqui do centro, né? Já tivemos um outro que foi um curso de empreendedorismo, onde cada grupo de aluno montou uma empresa e aí a gente criou meio que o Shark Tank da Legacy, né? Tinha um grupo de investidores, entre aspas, e os professores tinham que apresentar o projeto de empresa deles para esses investidores que eram nossos coordenadores, diretores e professores. Mas o que foi legal? Eles tiveram aula de oratória, aula de marketing no Canva, aula de design visual, aula de análise de mercado, né? Aula de mindset de crescimento, de um monte de coisa que são ligadas ao empreendedorismo, tudo em inglês, para eles poderem participar desse projeto. Então tem um monte de coisa legal que com o tempo você vai entendendo tudo que a gente oferece para o aluno e toda a experiência diferente que ele vai ter aqui dentro da Legacy também, tá? Mas se você parar para olhar, você consegue puxar ali do lado direito nos dizeres verdes, ó, aulas extras, kids, de educação financeira, educação socioemocional e de contação de história. Então, o que é isso? No meio do curso, a gente já tem, como você falou, aula de educação financeira, por exemplo, né? Que é uma coisa que os alunos eles não têm a oportunidade de ter no colégio regular, na educação tradicional, que a gente chama ali, né? Então, na Legacy, além do inglês, ele aprende muito mais coisa. E isso que é legal, porque esse é o conceito do aluno aprender com bilinguismo, tá, ô Serafim? É ele aprender muita coisa em inglês e não só ficar perdendo tempo aprendendo a gramática do inglês. Não que a gramática não Só seja o to be, né? Oi? Só o to be, né? Exatamente. Não que a gramática não seja importante, mas a Não, é a gramática pela base, eu acredito que gramática, seja a base para você dar é o primeiro passo, exatamente. não é? Isso, mas ela não muda a vida do cliente. Não adianta, ó. A gramática, ela vem antes de conversação? Nunca. Vou dar um exemplo Não. para a gente aqui, vou antecipar o treinamento comercial e vou dar um exemplo aqui para a gente em português. A gente está falando português aqui normal, estamos falando português fluente, não estamos? Uhum. Estou falando português perfeito? 100% não, mas isso não me impede de ser fluente. E o brasileiro, às vezes, ele confunde muito o inglês perfeito com o inglês fluente. Ó, eu estou falando português fluente com você. Você está entendendo tudo que eu estou falando com você? Perfeitamente. Beleza, esse é o meu objetivo. Agora, eu sei as regras da crase? Não. Nem em português, não tenho nem ideia, nem da primeira, nem da segunda. Não lembro de regra da crase. Não sou da parte pedagógica da Legacy, sou da parte comercial e da parte administrativa. Agora, eu não saber a regra da crase me impede de falar português fluente? Não, é isso que eu tenho que mostrar para o meu aluno, entendeu? Eu não falo errado por conta disso e eu não vou ensinar os alunos a falarem inglês errado, mas eles têm que entender que conversar
você ter desenvoltura, você ter desinibição, vem antes de saber todas as regras de gramática. É esse o diferencial que a Legacy tem e que as outras escolas não têm, porque 99% das outras escolas vão começar só trabalhando gramática, vão começar só trabalhando conversação com texto pronto, para depois ensinar o aluno a conversar, né? Quando ensina, porque geralmente nem chega nesse ponto, tá? Então já tem todos esses diferenciais ali que a gente vai oferecendo da Legacy também, tá? E aí é Dá a claro. entender que as outras escolas, elas ficam muito preocupadas com a escrita, né? Elas são muito preocupadas com a parte de leitura ou alguma coisa do tipo. A parte de vivência, a parte de conversação mesmo, que nem você falou, eles que se viram depois, vão escrevendo e vão lendo e vão se virando, né? Então, dá a Exatamente. entender que vocês estão preparando realmente para alguém. Eu acredito que uma pessoa com. Não cheguei nem a conhecer exatamente como funcionam os seus cursos ainda. Como é o nome de cada curso, o tempo de duração e tudo mais. Mas eu tenho. Entender, se vocês têm um curso mais extenso, se vocês seguir desse método de ensino com todos eles, eu acredito que o seu mais extenso perfeitamente daria para mim viver nos Estados Unidos, ou, em Londres ou algum lugar do tipo. Não, você vai ver que assim, ó, no primeiro ano de inglês, você já dá conta de viajar para fora sem ninguém que fale nada de português por perto. É isso que eu estou falando, que o padrão de qualidade da Legacy ele é muito diferente do que as pessoas têm de imagem mental de curso de inglês, tá, Serafim? Mas depois a gente vai pegar com calma para você poder dar uma olhada. É aquilo, no primeiro ano, você já dá conta de viajar sem ninguém que fale nada de português por perto, você já se vira tranquilamente em qualquer tipo de viagem, né? E depois a gente pega com calma para você poder entender mais detalhadamente todos os resultados. E é claro que o aluno querendo dar continuidade, ele tem como dar continuidade também, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para você com relação ao grupo Legacy, mas de novo, antes da gente continuar, já deu mais 45 minutos aqui, eu vou dar uma pausa. Queria de novo que dentro dessas últimas pontos que a gente levantou, que você tentasse fazer um resuminho aí em 5, 10 minutinhos, daí daqui a pouco eu te mando um link de novo, só para eu entender o que você está conseguindo assimilar ou não. Lembrando que isso depois fica gravado, você pode ir assistindo de novo quantas vezes você precisar, não tem problema. Quero Perfeito. entender o que eu estou conseguindo transmitir de mensagem para você. Perfeito. Tá bom? Agora, na verdade, agora eu acho que eu vou ter que colocar algumas dúvidas, que agora entrou bastante coisa Ótimo, bem bacana. ótimo. Pode anotar tudo o que você quiser, que quando a gente voltar, a gente já vai conversando disso. Perfeito, então. Tá bom? Obrigado. Daqui 5 minutos eu te mando o link de novo.